Rompendo em Fé. Um dos textos mais importantes que padecia a vida de todo ser humano. Dá uma olhada no seu retorno. Começa agora o programa que veio para abençoar a família brasileira. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul. Rompendo em Fé. Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E veio a ele o tentador e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu e disse: Está escrito, não só de pão viverá o homem, senão de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se és tu, filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a respeito de ti, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus lhe disse: Também dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Outra vez o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Então o adversário o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Só até aqui. E graças a Deus podeis tomar assento. Aqui nós temos um texto onde Jesus passou uma das suas experiências mais gloriosas. Jesus cheio do Espírito Santo, cheio da glória do Pai, ele foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto. A gente sabe que antes de Jesus ir para o deserto, Jesus teve aquela experiência lá no Rio Jordão, onde foi batizado por João Batista. E depois houve o encontro da Triunidade Santa. Naquele momento, Pai, Filho e Espírito Santo se encontram. Era um momento profético, era um momento crucial, muito importante para o início do ministério de Jesus. A Bíblia diz que o Espírito veio sobre ele, repousou sobre ele, e ele foi cheio do Espírito Santo. O Pai testificou dele, dizendo: Eis aí o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer, a ele ouvir. E ali, depois deste momento tão importante, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo, para ser provado por Deus e aprovado e depois servido pelos anjos. E significa que todo início de ministério pode ter certeza que o Espírito Santo virá sobre ti. Nenhuma obra pode ser feita sem o Espírito Santo. Tudo que você fizer, se o Espírito Santo não estiver na direção, conduzindo você, guiando você,
impelindo você, não vai funcionar, não vai acontecer nada. E o Espírito levou para o deserto, para ser provado por Deus e ser tentado pelo diabo. Eu quero te dizer que a tentação nunca virá de Deus, sempre virá do diabo, mas a provação virá de Deus. Enquanto o diabo tenta, ao mesmo tempo Deus prova. E ali passou 40 dias sem comer. 40 dias. Ele fez um jejum de 40 dias. Por que 40 dias? Jesus poderia fazer de mais dias? Não. Porque ele era homem. Ele estava ali 100% como homem. Apesar de ser 100% Deus, mas ele estava ali sendo provado como homem. Era Deus provando o homem e o diabo tentando o homem. Essa primeira provação, ele disse: se és tu o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. A primeira coisa que o diabo tenta Jesus é exatamente na necessidade. E a gente pode observar aqui, queridos, que um ser humano ele tem um limiar na sua necessidade. Em relação à sua alimentação, ele pode ficar 40 dias sem comer, até 40 dias, e 3 dias sem beber. Depois disso, o corpo pode entrar num colapso. Isso significa que você não pode passar nem de 3 dias de beber, nem 40 dias de comer. Moisés ficou 40 dias. Existem algumas situações em que nós precisamos ter o conhecimento para poder jejuar. Isso depende também muito da estrutura de cada um. Tem pessoas que sofrem problemas de saúde, não vai poder jejuar 40 dias, né? Porque pode até prejudicar a sua própria saúde. Então você precisa ter o conhecimento. E aqui a gente observa, queridos, que Satanás rondava Jesus desde o primeiro dia. Ele esperou o momento certo para dar uma sacada, onde Jesus chegou no seu limiar. 40 dias, e a coisa que ele mais desejava, conforme a necessidade do seu corpo, era alimento. E essa foi a primeira tentação, onde o diabo disse: se és tu filho de Deus, então transforma estas pedras em pães. Eu sempre tenho dito sobre isso aqui, mas a pergunta é: Jesus poderia transformar pedras em pães? Não, porque ele era homem. Como Deus, sim, mas a tentação exatamente vem no sentido de tentar Jesus usar a divindade. Se Jesus usasse a divindade para transformar pedra em pão, todo o propósito de Deus acerca de Jesus aqui na terra cairia por terra e por água abaixo, e o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário não seria aceito pelo próprio Deus. O livro de Filipenses capítulo 2 versículo 5 diz que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se anulou, ou se esvaziou, se despojou da sua divindade, dos seus atributos reais, deixou a sua realeza, o seu trono de glória, deixou a sua majestade, deixou a sua divindade e veio a este mundo como homem.
E como homem ele foi tentado aqui, queridos, para iniciar o seu ministério, ele precisou ser tentado, mas ao mesmo tempo ser provado pelo próprio Deus. E essa foi a provação mais fácil. Jesus não podia transformar pedras em pães, mas é o que eu vou lá para frente. Mas para mostrar ao diabo que isso está nas mãos dele, agora com o corpo glorificado, não era somente homem, agora ele ressuscita ao terceiro dia, com o corpo glorificado, e lá na sua última aparição, quando chega lá no mar da Galileia, no mar de Tiberíades, em que ele dá um comando para os discípulos, e os discípulos o reconhecem pela sua voz, se lança dentro d'água, aquela última pescaria, da multiplicação dos peixes ali, eles se lançam dentro d'água e vai até o encontro de Jesus, e lá na beira da praia tem pão e peixe frito. Tem um café da manhã que Jesus prepara para os seus discípulos. Agora, aqui sou eu pensando, você acha que Jesus passou na padaria, comprou um pacote de pão para oferecer para os seus discípulos? Ou ele agora chega para Satanás e diz: agora eu te provo que eu posso transformar pedras em pães? E ali, se você vai em Israel, você vai ver que uma das características ali do mar de Tiberíades, principalmente naquelas localizações ali onde Pedro costumava pescar, irmão, você tem que andar com cuidado para não se tropeçar em pedra. Tanto tipo de pedra que tem. E aí eu penso assim, eu vou escolher algumas pedras aqui e vou transformar em pão, para mostrar no mundo espiritual que eu tenho poder para transformar. Essa foi, quem sabe, a tentação, a provisão mais fácil, sem suor, sem labuta, né? Aqui eu aprendo também que quando você sabe quem você é, você não precisa provar para ninguém. Tem muita gente que quer colocar você em parafuso, em confusão na sua mente, né? Faz uma pergunta para querer confundir a sua mente, para que você venha provar alguma coisa que você é. Quando você sabe quem você é, irmão, a sua própria vida vai falar mais alto que as suas palavras. O seu testemunho, a sua conduta, o seu proceder, o seu andar, a sua vida fala mais forte. Então você não precisa provar nada para ninguém não, tá? E muitas vezes quando alguém quer que você prove alguma coisa, não é porque ela quer saber, é porque ela quer tentar você, como o tentador tentou a Jesus. E Jesus tirou de letra, não teve dificuldade, foi fácil. E aí Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo assim: eu estou comendo há 40 dias a comida que sai da boca do meu Pai, esta comida que tem me sustentado. Aleluia. E aqui Jesus, ele vence a primeira tentação. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. A segunda tentação, quando ele diz assim: se és tu filho de Deus, observe que a tentação sempre é acerca da sua identidade. Uma pessoa que não conhece a sua identidade está vivendo no obscuro, está vivendo
na escuridão. Uma pessoa que não quer se revelar tem alguma coisa errada. Então a sua identidade tem que ser clara. E o diabo sabia muito bem disso, e ele questionou: se tu és o Filho de Deus verdadeiramente, aí vem a segunda tentação: lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Queridos, observe que o diabo também ele é astuto, e ele, quando vai tentar alguém que domina a palavra, ele vai tentar com uma verdade. Ele vai usar o que está escrito. Agora, para quem não tem conhecimento e não tem o domínio da verdade, ele tenta com qualquer coisa. Mas pode ter certeza que uma das especialidades do diabo é o engano. A maior mentira não é aquela mais escancarada que todo mundo vê. A mentira mais perigosa é aquela que está subliminar, que está escondida na verdade, que se confunde facilmente com a verdade. É por isso que nós temos que ter o conhecimento da verdade. Foi por isso que Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, você conhecendo a verdade, você vai estar pronto para defender-se diante do engano, porque o engano, por ser uma especialidade, o diabo vai tentar enganar até mesmo os próprios eleitos de Deus. E só pode ser enganado aquele que não tem o conhecimento firme da verdade. E ele chegou para Jesus e pegou exatamente o que está escrito, pegou a verdade, porque está escrito. Só que o diabo vem de forma subliminar para alcançar alguma coisa na nossa vida, usando a verdade. E quando você não tem um discernimento, você acaba ficando vulnerável. Jesus estava com fome, vulnerável, numa necessidade básica de sobrevivência. Jesus estava ali passando por vários tipos de necessidades. Ele estava sem companhia, sem ninguém, no deserto, sozinho. Quando a gente está só é ruim, né? A Bíblia diz: é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só. Irmãos, quando a gente está sozinho, a vulnerabilidade é mais forte, mais perigosa. Ninguém está te vendo, você não tem que dar satisfação ali para ninguém. Jesus também estava sem conforto algum. Ele estava no deserto. O seu teto era as estrelas. O seu conforto na hora de dormir era pedra, era o travesseiro que ele fazia, era pedra que ele fazia de travesseiro. Então ele não tinha conforto, ele não tinha amigos, ele não tinha companhia alguma. Ele também estava sem segurança. E este é um elemento que é imprescindível para a nossa sobrevivência: segurança. É um fator que nós investimos muito na nossa vida. Segurança na saúde, por isso você tem que ter um plano de saúde. Segurança no carro, tem que ter um seguro, de roubo, de acidente. Segurança de vida, ou seja, as pessoas às vezes contratam um guarda-costa, para querer proteger as pessoas. Mas o salmista diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Aleluia. Muitos confiam em carros e cavalos, confiam no seu próprio braço de carne, mas nós confiamos no braço forte do Senhor, que fez os céus e a terra. A nossa confiança está nele, a nossa segurança está nele. Jesus não tinha segurança alguma. Pelo contrário, ele estava cercado de bestas feras.
demônios ali na tentação, no processo da tentação. E por último, ele estava sem comida há 40 dias. E o diabo, na primeira tentação, foi fácil para Jesus. Na segunda tentação, observe que ele leva ao pináculo do templo e diz: lança-te daqui, porque está escrito, e usa a palavra. Observe que esses dois últimos ataques foi do alto. Ele levou Jesus primeiro no pináculo e depois aos montes altos. E aí o Salmo 91 é uma ferramenta de Deus, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quando você descansa debaixo das asas do Onipotente, habitando no esconderijo, o esconderijo do Altíssimo é Jesus, tá? Você que habita, você que está escondido com Cristo em Deus, você tem proteção. O diabo não pode te tocar, o diabo não pode te tragar, o diabo não pode te matar, porque você está debaixo das asas, você está no esconderijo. Aleluia. E o Senhor te conduz seguramente sobre a terra. Então, queridos, ele tenta Jesus do alto, dizendo: precipita-te. Essa é uma tentação que nós precisamos ter muito cuidado, porque tem muita gente hoje que, em uma necessidade, quando nós estamos vulneráveis, a gente acaba tentando Deus, querendo atribuir muitas coisas a Deus. Quando alguma coisa acontece com algum ente querido, por que que Deus deixou isso? Deus não viu isso? E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer que muitas pessoas só tentam a Deus na ignorância. Às vezes Deus nem leva muito em conta por causa da ignorância. Mas alguém que conhece a Deus, o negócio fica mais estreito. E Jesus responde o que? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Aleluia. Também está escrito, Satanás: não tentarás ao Senhor teu Deus. E aqui a terceira tentação, também num lugar alto, é uma promoção à adoração à custa de Satanás. Ele diz assim: está vendo todos esses reinos deste mundo? São todos meus. Se tu prostrado me adorares, eu te darei. Irmãos, você já observou que Satanás, ele leva Jesus para o alto, para ver do alto os reinos desse mundo. Isso significa que os reinos são tão baixos que para ser visto tem que estar no alto. Isso significa que a promoção que Satanás muitas vezes faz para nos oferecer em função da adoração a Ele, Ele oferece fama, Ele oferece poder, Ele oferece dinheiro, Ele oferece mulher, Ele oferece todo tipo de orgia que tem a ver com pactos de adoração a Ele. Você observa que a maioria dessas pessoas que hoje estão no mundo com sucesso, com fama, com muito dinheiro, essas pessoas fizeram pactos com o diabo. E quando elas têm uma experiência com Deus, encontra com Deus, o diabo vai lá e toma tudo de volta. É por isso que muitos cantores evangélicos, às vezes estão no auge, estão na fama, e eles estão
tão acostumados a viver nesse padrão de sendo bajulados, de sendo idolatrados pela comunidade, pelas pessoas, que quando tem uma experiência com Deus, eles não sabem administrar este novo tempo com Deus, e às vezes não suporta, porque o diabo vai lá para tentar. Quando você estava no mundo, você tinha tudo, não lhe faltava nada, não lhe faltava segurança, não lhe faltava o pão, não lhe faltava, provisão, não lhe faltava nenhuma necessidade. Mas agora, aí o diabo vai e prova, exatamente no momento mais difícil que aquela pessoa está vivendo, porque o diabo sabe o ponto fraco de todo mundo. O diabo não vai te pegar quando você está por cima, o diabo vai te pegar quando você estiver por baixo. E é aqui que nós precisamos estar alicerçados com a nossa vida no que está escrito, porque você vai vencer ao diabo no que está escrito. E quando você alicerça a sua vida e começa a revidar, a declarar o que está escrito, o próprio Deus, Ele vela pela sua palavra para a cumprir, e Ele tem compromisso com o que está escrito. E Deus te dá o livramento, e Deus te dá o escape, e Deus te dá a vitória. Mas você pode observar, no momento mais difícil da nossa vida, no momento mais vulnerável, que o diabo vai chegar com um sapatinho de lã para nos tentar. Irmãos, quando alguém está jejuando, a Bíblia diz que o espírito se fortalece e a carne é dominada. A carne está fraca, mas é dominada pelo espírito. Quando você está, Jesus estava ali 40 dias jejuando, a carne estava fraca, mas o espírito estava uma experiência extraordinária. Veja como Moisés desceu lá do Sinai. Moisés desceu que as pessoas não conseguiam nem ver Moisés direito, por causa da glória de Deus que resplandecia sobre o rosto de Moisés. Tinha que colocar um véu. É uma experiência gloriosa. A carne, o diabo pode tentar no ouvido, na mente, uma imagem, alguma coisa assim, mas você não vai dar lugar à carne. Sabe por quê? Porque o seu espírito estará forte. É por isso que há necessidade de jejuar. A Bíblia diz que o jejum, ele é fundamental em situações específicas. Quanto maior a batalha, quanto maior a guerra, se prepare para entrar no campo de batalha, mas com jejum, com as armas que vão derrotar e destruir Satanás. E Satanás não suporta mais, a resistência de Satanás vai até 40 dias. Se você conseguir chegar até 40 dias, meu irmão, pode já proclamar, declarar, porque a vitória já é sua. Aleluia. Quanto maior o problema, quanto maior a dificuldade, Deus vai criar as circunstâncias para que você chegue a essa experiência que vai ser gloriosa e que vai mudar a sua história para sempre. Quando vem casta de demônio pede chinelo, esses demôniozinhos aí, você basta uma só palavra com autoridade, sai, e ele tem que sair. Mas vem casta, meu irmão, tem que ser com jejum e oração. Está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. E agora, a última tentação leva até os reinos desse mundo. De cima, os reinos deste mundo, foi Jesus, na pessoa divina do Pai, que deu ao homem. O diabo fala: são meus. Sabe por que é dele? Era dele? Porque ele roubou, ele usurpou ilegitimamente. Ele enganou o homem lá no princípio, porque Deus deu ao homem os reinos desse mundo. O que foi que Deus falou lá no princípio? Sobre a terra dominará, trabalhará, frutificará, governará, né?
Ou seja, Deus entregou, Salmo 115, versículo 16: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Satanás não tem direito à terra. Ele usurpou por um tempo, né? Ele enganou o homem, e o homem entregou barato, vendeu, mudou a paternidade, deixou de ser filho de Deus e passou a ser filho do diabo. O próprio Jesus diz: vós sois filhos do diabo, vós tendes por pai o diabo. É a paternidade do homem natural. Mas no livro de João, capítulo 1, o próprio Jesus diz: mas ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberem, lhes darão o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, que não nasceu da vontade da carne ou do sangue, ou seja, do homem, mas da vontade do Pai que estás nos céus. Aleluia. A vontade de Deus é que nós nos tornemos, e só pode se tornar quem não é. Amém? Então hoje, o Salmos 24 diz: os céus, a terra e tudo quanto nela há pertence ao Senhor. Deus deu ao homem, o homem vendeu barato, enganou, foi enganado pelo diabo. O diabo tomou para si a autoridade sobre a terra, sobre os reinos deste mundo, e quis dar para Jesus. Mas Jesus ia tomar de volta. Não era assim, dessa forma, sendo vendido, sendo enganado pelo diabo. Jesus ia tomar de volta, usando a sua autoridade, o seu sacrifício, o seu poder, revelando o seu grande amor para fazer a obra completa, resgatando a humanidade das mãos e do jugo de Satanás. Foi lá no Calvário que ele, nas suas últimas palavras, ele bradou em alta voz, dizendo: Tetelestai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E se entregou e venceu a Satanás na cruz pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Ele venceu Satanás, foi numa cruz. O deserto foi o primeiro round. Foi logo para mostrar que ele não veio para brincar igual no homem, porque o homem foi tentado no Éden, e no Éden é fácil ser tentado. Você está cheio de provisão, você tem tudo. Deus deu tudo ao homem, colocou todos os reinos deste mundo, colocou toda a autoridade para que ele dominasse, para que ele governasse, para que ele reinasse, que tenha domínio sobre o mundo animal, sobre o mundo vegetal e sobre todas espécies de serpentes e escorpiões. E até no mundo espiritual o homem também dominaria. Deus deu esse domínio para que ele governasse, para que ele reinasse nesses três mundos: no animal, no vegetal e no espiritual. Mas agora Jesus, ele derrota Satanás na cruz, e ele diz: eu recebi um mandamento do meu Pai, e esse mandamento eu tenho poder para dar e para retomar. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo vou dar voluntariamente. Em outras palavras, eu recebi um mandamento do meu Pai de morrer e de ressuscitar, porque ninguém pode tirar a minha vida, ninguém pode me matar, ninguém tem autoridade nem poder sobre a minha vida. Mas eu, de mim mesmo, vou fazer para revelar o grande amor de Deus, para pagar o preço, porque esse era o preço que deveria ser pago pelo resgate da humanidade, e ninguém poderia fazer. Tinha que ser um homem, e por isso Jesus se tornou homem e não podia ter pecado, e ele não pecou, e ele venceu Satanás lá no Calvário. Ainda lá nos últimos momentos, Satanás tentou invalidar a obra de Jesus. São detalhes que às vezes passa desapercebidamente, mas quando o ladrão ao lado de Jesus
Satanás usa a boca dele. Salvar-se a tanto, não pode salvar a si mesmo? Se tu és o Filho de Deus, por que não desce daí? E provocou Jesus naquele momento que Jesus estava ali. Só que Jesus não estava como um pobre coitadinho ali, como se não tivesse ninguém por ele. Ele disse para Pilatos: eu poderia clamar aqui ao Pai e ele me enviaria um manaim de anjos, mas eu vim para isso. E lá no Calvário, esse ladrão acusa Jesus, provoca Jesus, tenta Jesus. Jesus nem precisa falar nada, mas o ladrão do lado entra na defesa de Jesus. Nós estamos aqui porque merecemos, mas este aí, que mal fez? Que mal fez? E aí se refere a Jesus: mestre, Senhor. Reconhece como Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Reconheceu que ele tinha um reino, reconhecia que ele também receberia ele no seu reino, reconheceu que ele era Senhor. E Jesus somente falou, não falou nada com o ladrão do lado. Jesus não precisava explicar nem justificar nada para ele, mas para aquele que usou de misericórdia, aquele que se arrependeu e que pediu, clamou por misericórdia. Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, hoje mesmo eu vou te receber no meu reino. Aleluia. Quando o diabo pega, Jesus está ali nos seus últimos momentos, o diabo pega um hisopo com vinagre, que era uma prática normal para aliviar a dor, era um entorpecente, vinho, né, álcool, é uma medida de alívio temporário, e eles usavam esse sopro com esse entorpecente para aliviar a dor e também para saciar a sede. E aí observa que ele está com sede, ele diz: tenho sede. E aí pega, e quando leva para ele beber, para ele provar ou tomar, ele vê que é vinagre, é uma bebida oriunda do vinho. E Satanás sutilmente tenta Jesus nesse momento. Por quê, pastor? Porque ele declarou na última ceia: não tomarei do fruto da videira até aquele dia em que eu estarei convosco. Ele estaria quebrando, anulando a sua palavra. Era uma brecha que o diabo estava usando, e ele não bebe. E agora, quando ele está pela medicina, humanamente falando, está fragilizado, quase sem vida, asfixiado, sem força para falar, sem força para poder bradar, muito menos. E a Bíblia diz que ele levanta a sua voz na sua última palavra, última exclamação. Ele bradou em alta voz. Veja lá na Bíblia se não está escrito. Bradou. Bradar, irmão, já é gritar. Agora, em alta voz, é você aumentar a entonação muito mais, para que todo o inferno ouvisse, para que todos pudessem ouvir. E ele então disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Primeiro, quando recebe os pecados sobre ele de toda a humanidade: Deus meu, por que me desamparaste? Tetelestai, está consumado. E agora dá um último round. Ele dá um soco na cara do cão. E ele então cumpre a promessa. Ele cumpre agora o mandamento que estava sobre ele. Tem o poder para morrer, mas saiba de uma coisa: ao terceiro dia eu vou ressuscitar, porque o poder está sobre a minha vida. Nas tuas mãos entrego
o meu espírito. E cheio de vida, cheio de força, contrariando o inferno, contrariando a perspectiva da ciência, da medicina, ele se entregou, ele morreu, cheio de vida e expirou. E ele venceu o diabo com o seu sangue. E quando o diabo pensou que estava já celebrando a vitória, no terceiro dia, de madrugada, ele ressurge dentre os mortos. Aleluia. Irmãos, para nós vencermos o diabo, você só precisa viver a palavra de Deus. O diabo não tem autoridade, não tem poder sobre nada na tua vida. Você não tem que ter medo do diabo. O diabo não pode fazer nada com você. Talvez nos momentos mais vulneráveis, mais difíceis que vivemos, nos momentos em que a nossa emoção, a nossa alma está totalmente desintegrada, está em flagelos, está sem condição de sustentação. É nesse momento que nós negociamos muitas vezes com o nosso adversário. É quando você vê a ausência de Deus. É quando você vê que Deus ele não entra na sua necessidade no momento que mais você espera, que mais você deseja. O que explicar, queridos, quando em alguns momentos que isso é mistério diante de Deus e nós não sabemos, só vamos saber naquele dia. Alguns Deus livra na hora do clamor, quando diz clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, mas tem outros momentos que Deus não livra. Tem momentos que Deus parece que não ouve. O que dizer? Pedro estava ali na prisão sobre 4 quarteirões para ser morto no dia seguinte. Jesus não livrou Tiago da espada de Herodes. Tiago foi morto, mas livrou a Pedro, mandou um anjo. E as portas se abriram automaticamente. E a igreja estava orando lá na casa de João Marcos. Enquanto eles estavam orando, nunca vi uma oração se cumprir tão rapidamente. Eles estavam orando, daqui a pouco Pedro bate a porta. Deus já deu a resposta. Deus já trouxe de volta Pedro para, aleluia. Porque Deus tinha propósito com Pedro para ser pastor daquele povo, da igreja primitiva. Deus é um Deus de propósitos, queridos. Às vezes você não entende porque Deus livra um e não livra outro. Porque Deus às vezes usou de misericórdia com um, mas não usou com o outro. O que dizer, Paulo? Deus livrou de um apedrejamento, que poderia ser morto até para colher aquilo que ele plantou, que ele semeou. Mas não livrou Estevão, quando o próprio Paulo estava na comitiva ali para tirar a vida de Estevão, e ele foi morto. E a Bíblia diz que o que Deus fez foi rasgar os céus e receber a sua alma. E quantas coisas acontecem conosco e às vezes a gente não entende. Aleluia. O que foi que aconteceu com os discípulos de Jesus, os mártires que mais tiveram a oportunidade de servir a Jesus? Em 200 anos alcançou o mundo inteiro para Cristo. Qual foi a recompensa? Como entender isso? A morte que eles tiveram, como Deus selou no martírio a morte daqueles homens, da forma como eles morreram, de forma tão horrenda. Aí você vai ver Tiago e Mateus, eles morreram ao fio da espada. Paulo, que foi o apóstolo dos apóstolos, ele morreu decapitado. Tadeu morreu morto a flechada. Tomé, ele foi transpassado por uma lança. João foi o único, foi o mais fiel, foi o único que foi até o Calvário com Jesus. Todos os demais discípulos abandonaram Jesus no momento mais difícil
que ele enfrentou. Todos, só João. E João recebeu a sua recompensa. Ele morreu debaixo de revelação apocalíptica, aleluia, vendo Jesus face a face. Que privilégio. Pedro e os demais os demais discípulos, Pedro, André, Tiago de Alfeu, Filipe, Simão e Bartolomeu morreram crucificados. E Deus selou a morte destes homens, aleluia, no Marte, com martírio, como heróis da fé. E ainda hoje, queridos, no mundo em qual vivemos, nós temos visto tanta gente que às vezes a gente pergunta onde é que está Deus, por que Deus não livrou? Lá, você olha lá para o Oriente Médio, você vai ver lá no Iraque, pessoas que dão a sua vida por Jesus, que estão ali arriscando, não têm a sua vida por preciosa, mas ao pregar o Evangelho está correndo o risco de ser morto, e eles mesmo assim, eles não deixam de pregar o Evangelho, e muitas vezes Deus permite. Quantos vídeos a gente tem visto? E como entender essa situação? Tem coisas que você não vai entender aqui, porque pela carne você jamais vai discernir aquilo que é espiritual. Mas no mundo espiritual, Deus até traz revelações para entender o porquê que nós passamos por tudo que passamos. Não foi por acaso que o profeta Abacuque, ele entrou em cena exatamente no momento de colapso da sociedade, em que eles clamavam a Deus e Deus não respondia, Deus se calava completamente. No mundo de injustiça, em que o homem fazia tantas falcatruas, o homem fazia tantas coisas aberrantes, injustas, e as pessoas clamavam a Deus, e às vezes a resposta vinha exatamente contrária ao que eles estavam clamando. E foi dentro desse cenário em que Deus não falava, Deus se calou completamente, quando nós chamamos de silêncio de Deus, que Abacuque, como profeta, ele se levanta e escreve, aleluia, ele traz uma oração que ficou marcada nos anais da história, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam os seus mantimentos, nos currais não haja gado, e as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor é o meu rochedo, é a minha fortaleza, em quem confio. Enquanto muitos confiam em carros e cavalos, confiam no seu próprio braço de carne, nós confiamos no braço forte do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Se é para Jesus, pode aplaudir. Para finalizar, mas quem está gostando, diga amém. No momento mais difícil da sua vida, aprenda com a história dos homens que sofreram e que tiveram livramentos, ainda que outros também não tiveram, mas aprenda com a experiência de muitos, porque não sabemos o que vai de fato acontecer. Deus é o dono da vida, Ele é o que dá, Ele é o que tira. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que dizer de Jó? Vivendo debaixo da bênção, o próprio Satanás chega diante de Deus e Deus cria uma circunstância que não tinha nada a ver com o que Jó estava vivendo. Foi uma brincadeira de Deus, quando ele quis provar a Satanás a fidelidade do homem na terra, independente das circunstâncias que ele viveria. E Deus falou: tem visto o meu servo Jó, homem fiel, íntegro, teme a Deus e desvia-se do mal. Ah, mas do jeito que ele está vivendo, né? Ser confrontado no Éden é fácil.
eu quero ver ser confrontado no deserto. Foi por isso que o homem, com tudo isso, queridos, no Éden, ele perdeu a batalha. Quando você acha que está em festa, está celebrando, cuidado, triplique a vigilância, porque você vai ficar vulnerável na hora de festa. Você está tão na sensação da emoção, daquilo que Deus está fazendo com a tua vida, que você até ignora, subestima o poder de retaliação do diabo. É no momento que você está celebrando, triplique a vigilância, porque pode ter certeza que o diabo vai tentar entrar para frustrar a tua festa. Então Deus permitiu, vai lá, toca nele, primeiro tira tudo dele, pode tirar, e eu vou te mostrar que ele vai permanecer fiel, mesmo em detrimento de toda a sua perda. Mas não toque a sua vida. E ele só fez o que Deus permitiu. Na segunda vez, mais uma vez o diabo foi lá e Deus falou: tá bom, toque no seu corpo, mas não toque, não tire a sua vida. Sabe qual foi a resposta de Jó, queridos? Ainda que a minha alma, ainda que o meu corpo, que sofreu todos esses flagelos, venha descer a tumba fria, entrar no sepulcro, o diabo venha matar o corpo. Olha o que Jó declarou, sem saber de nada do que estava acontecendo. Mas ele diz: mas há uma alma que é imortal, que mesmo diante dessa circunstância, sempre enaltecerá o nome do grande rei Yeshua HaMashiach. Nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito o nome, seja o nome do Senhor. A mulher, na segunda investida: mulher, como qualquer louca, assim falas tu. Recebemos o bem do Senhor, não receberíamos também o mal? E a Bíblia diz que em tudo isso não blasfemou Jó com seus lábios, nem atribuiu a Deus falta alguma, mesmo na necessidade, depois de ter tudo na vida. Porque o que acontece mais hoje com grandes empresários, depois de ter tudo e perder, eles não se conformam mais com a vida que estão levando, que para ele é como se fosse a maior derrota, é a maior desgraça na vida dele. Eles dão um tiro na testa. Mas quem crê em Deus sabe que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. É melhor o final das coisas, porque o diabo lá dá uma rasteira, aí a gente pensa que tudo acabou. Não, quando o diabo pensa que botou o ponto final, Jesus chega primeiro e bota uma vírgula. Aí estou ainda no controle, eu ainda estou trabalhando, eu ainda estou construindo, eu ainda estou fazendo, e algo muito maior eu hei de fazer para trazer resposta ao que o diabo fez. Porque o nosso Deus é um Deus de compensação, é um Deus que, aleluia, Ele revida por nós, a vingança é dEle, a resposta é dEle, aleluia, e é Ele que vai, aleluia, nos dar aquilo que estamos esperando e aguardando da parte dEle. Deus é Deus que, quando o diabo entra, com uma investida cruel contra a tua vida, a compensação de Deus virá dobrada. No lugar da desonra, virá dupla honra. No lugar da tristeza, vem abundante alegria. Essa é a medida de Deus. No lugar do desânimo, vem duplo ânimo. Deus é Deus de medidas, aleluia, duplicadas, triplicadas, para responder o diabo no intento contra a sua vida. Então, deixe a sua vida alicerçada, estribada na rocha, na palavra, em Cristo Jesus, porque pode ter certeza, você não precisa ter medo do diabo. O diabo vai vir para intentar contra a tua vida, porque ele é o tentador. Só que tem um detalhe: Deus está do teu lado. Não te deixarei, nem te desampararei, mas eis que estarei contigo todos os dias até a consumação do século.
Você não deve entregar os pontos. Ainda passando por possibilidades, quando aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando eles foram ameaçados por Nabucodonosor, o que foi que eles fizeram? Eles não prostraram diante de imagens de outros deuses. O que foi que ele declarou, que eles declararam? Eles não sabiam se Deus ia livrá-los ou não. Ele não sabia, ele não tinha essa certeza, ele não tinha essa segurança. Mas mesmo assim eles estavam alicerçados, aleluia, em Deus. Eles criam no Deus que tinha poder, que tinha, aleluia, surpresas quando a gente menos espera. E eles disseram: ainda que o nosso Deus saiba, ó rei, sem perder a honra, sem agredir ao rei, sem perder o equilíbrio, né? Com classe, com respeito, ó rei, ó majestade, ainda que o nosso Deus venha, ainda que ele não nos livre da fornalha, ainda que ele permita a gente ir para dentro da fornalha e nem nos livre, todavia nós não nos prostraremos diante da sua imagem. Nós vamos para a fornalha porque cremos nele. Mas se ele não livrar, não tem problema não, nós vamos continuar sendo fiel a ele até o fim. E quando foram lançados dentro da fornalha, o que aconteceu? Já tinha o 4º homem que estava passeando dentro da fornalha. Jesus já estava lá, aleluia, esperando que os 3 fossem lançados. Sabe o que aconteceu? Jesus pegou aquela temperatura que eles aqueceram 7 vezes mais. Aí Jesus deu dobrado, Jesus refrigerou, inverteu e deixou 2 vezes mais gelado. E eles passearam em um ambiente, para eles era um ar-condicionado, clima de presença da glória de Deus, aleluia, onde eles tiveram uma experiência que nunca experimentaram na vida deles, nunca. Mas depois que eles observaram, o que aconteceu que eles não estão queimando? Na hora que abriu a porta, quem abriu a porta foi queimado. Porque a experiência Deus só dá para aqueles que creem no seu nome, naqueles que esperam neles, naqueles que estão firmados na rocha. A esse sim recebe a recompensa do Senhor. Mas os demais, parece que a coisa nem está acontecendo. Irmão, a bênção só chega para aquele que está ligado. A bênção só chega para aquele que tem a promessa, para aquele que está segurando a promessa. Às vezes está todo mundo ouvindo a palavra, mas tem muita gente tão longe, tão distante. Mas a palavra só entra naquele que está conectado com o céu. Só recebe a vitória aquele que está de fato crendo que Deus é fiel naquilo que Ele cumpre, naquilo que Ele promete. E para finalizar, mas quem está gostando, diga amém. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós temos passado por dificuldades, passado por tribulações, mas Jesus, Ele nos assegurou que neste mundo ninguém ia ficar livre de tribulação. A tribulação faz parte da nossa vida, da nossa história, faz parte do nosso dia a dia. E Ele diz: no mundo vocês terão provações, vocês serão tentados, vocês serão provados, mas tem de bom ânimo, porque eu vou estar convosco. Davi disse: ainda que eu venha passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Sabe por quê? Porque eu sei quem está comigo. E se você sabe quem está com você, você não vai temer o diabo e não vai temer nada do que ele intentar contra a tua vida, porque o diabo só pode fazer aquilo que Deus permitir. E se por acaso Deus permitir, saiba de uma coisa: será para testemunho seu diante do teu acusador, diante, aleluia, daquele que intentou para tentar destruir a tua vida. Você vai agora,
Aleluia. Deus vai inverter a situação e ele agora que vai ouvir o testemunho de poder que Deus vai manifestar através do que ele vai fazer nessa circunstância. Em nome de Jesus, receba a tua vitória. Aleluia. Uma coisa eu te asseguro: depois que Jesus foi provado e tentado 40 dias no deserto, o que foi que aconteceu? Vocês estão longe. Tinha um banquete preparado diante de bestas feras, toda sorte de demônios. O inferno estava ali no deserto para tentar Jesus, para tentar destruí-lo logo no início. Mas Deus já tinha preparado um banquete e ordenado aos anjos que o servissem. Pastor, não estou entendendo. Depois de toda a provação, de tudo que você passar, que o diabo intentar contra a tua vida, se você permanecer até o fim, pode ter certeza, terá um banquete te esperando lá na frente. Prepara uma mesa perante os meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Aleluia. Deus te fará triunfar, cheio da unção do Espírito Santo. Uma experiência gloriosa diante de todos aqueles que tentaram puxar o teu tapete. Todos os teus inimigos que intentaram contra a tua vida para te destruir, Deus vai preparar um banquete. É o que está escrito. E Deus vai preparar os anjos para te servir. Se essa palavra falou no teu coração, quem sabe você está passando por momentos tão difíceis, que muitas vezes você não entende. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer. Quem está chorando durante a noite quer que a noite passe rápido. Às vezes não quer nem dormir, porque não tem estrutura para descansar, mas está ali passando em claro, de forma que a noite passe rápido para chegar ao amanhecer. Mas o cântico mais lindo, quem conhece aqui o canto do roxinol, queridos, o canto do roxinol é o louvor mais belo nas horas mais escuras da tribulação, quando você não vê nada, quando parece que você está vulnerável em todas as áreas, você não tem ninguém. É nessa hora que Deus usa um roxinol para levantar você, para alegrar o teu coração, para te dizer que a noite vai passar, a escuridão vai dissipar e o sol da justiça vai brilhar na tua vida. Virá um banquete ao amanhecer, virá um escape, virá um livramento, virá a resposta de Deus, virá a recompensa de Deus. Eu quero orar pela tua vida. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Nunca se proste diante do diabo. Não, pastor, eu vou me prostrar. Nunca se proste diante de uma oferenda do diabo. Quando uma pessoa recebe uma proposta do diabo, ele está se prostrando, ele está adorando. É por isso que o diabo sempre quis, foi o maior desejo dele, que ele estivesse no trono e tivesse pessoas prostrado adorando. Foi a última cartada dele contra Jesus. Se tu prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos deste mundo. Mas eu quero te dizer uma grande verdade: mais vale um homem de joelhos
do que todos os reinos que Satanás pode nos dar. Um homem de joelho move os céus ao teu encontro. E Jesus, naquele primeiro round, venceu Satanás. E então não continuou a conversa, mas disse: para longe de mim, Satanás. Afasta-te, Satanás. Vai-te, porque está escrito. E eu fico com o que está escrito. O que está escrito vence Satanás. O que está escrito é a maior ferramenta, é a maior arma que você tem para destruir Satanás. Está escrito. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos. Muitos, Senhor, às vezes não entendem o que estão vivendo, o que estão passando. Mas por que exatamente eu, Deus, tão fiel? Por que fulano, Senhor? Por que ciclano que não tem compromisso nenhum contigo? Vive uma vida depravada, no pecado. Mas João, José, que está sempre na igreja, tem um temor ao Senhor, e às vezes a gente não entende. E às vezes a gente pergunta: por que, Senhor? Por que ele, Senhor? Mas às vezes a pergunta seria no discernimento: para que, Senhor? Para que através dessa situação Deus cumpra um propósito tão grande que você ainda nem conseguiu visualizar. O que você está passando, o que você está vivendo, você não tem nem noção do que Deus vai fazer através da sua história. É por isso que a gente sempre precisa, em tudo, dar graças. Não entende? Dá graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Nunca abrir a boca para murmurar, para reclamar, como se você batesse de frente com Deus, como se você soubesse dialogar e conversar tete a tete com Deus, para saber o que é melhor. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele sabe que, aleluia, você não vai morrer no estado que você se encontra, mas a segundo estágio, aleluia, o final das coisas vai ser bem melhor e você vai se alegrar nele. Continue dando graças, como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ainda que ele não nos livre, ainda que seja o nosso fim, mas nós permaneceremos fiel. Não vamos negociar com o diabo. Em nome de Jesus, eu abençoo aqui, Pai, muitas vidas que só Tu sabes. Tu e a própria pessoa sabe o que ela está vivendo, o que ela está passando. Que o canto do rouxinol venha sobre ela nessa escuridão, ainda no teu silêncio, que eles não têm resposta, mas que use a oração de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que a oliveira minta, produto da oliveira minta, os campos não produzam seus mantimentos. Eu não entendo, eu não enxergo, Deus, eu não estou entendendo mais nada, mas todavia eu vou continuar firme no Senhor. Eu vou continuar proclamando que somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é aquele, aleluia, que guarda, aleluia, todos aqueles que o temem. É o guarda de Israel. Porque se o Senhor não guardar, em vão serão todos os sentinelas. Em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um dos meus irmãos que se encontram aqui nesta manhã. Receba a vitória do Senhor, porque Ele não tarda, mas Ele chega na hora certa, na hora que você vai se alegrar, no momento em que Ele chegar para te dizer: esse é o momento, meu filho, que eu preparei, que eu te trabalhei, que eu te tratei para estar contigo, para manifestar a minha glória, o meu poder. Receba em nome de Jesus. Receba. Quando você recebe, se expresse a Ele. Foi
tomei a minha decisão. Jesus amado, yeah, yeah, pois é teu meu coração. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul, rompendo em fé.